Olá, alunos, tudo bem? Resolução comentada de provas do Enem. No caso aqui, o Enem 2017, prova azul. Questões não só como essas, como outras questões, 2018, 2019, elas aparecem também, né, nessas provas aqui. Assim, quando você monta uma estratégia, monta um formato de estudo, você vai atingir seu objetivo sem nenhum problema, tá certo? Eu me chamo Marcelo Henrique, sou professor de Biologia e nós vamos trabalhar aqui ciência, natureza, suas tecnologias, obviamente com as questões que inversam, né, na parte das ciências biológicas. Essa questão aqui, ela fala sobre quem? Sobre a classificação dos seres vivos e diz o seguinte: a classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Woods e colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que, por exemplo, os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo, né? Primeiramente, né, essa questão do termo grupo coeso, né, é que essa proposta aqui de Calvuzzi, ela busca quem? Busca uma classificação monofilética, grave bem isso, né, em busca de um ancestral comum, tá certo? E aí nós temos quem? Aí aparece uma tabela, né, a classificação de Robert Whittaker, de 1969, propondo 5 reinos, e a classificação de Calvuzzi, propondo não só reinos, e sim quem? Uma classificação acima de reino, chamado de quê? Chamado de domínios, né? Onde você tem quem? A árquea, eubactéria e eucária, não é isso? Sendo que árquea e eubactéria, antigamente era o quê? Pertencia a um reino só, que era o reino Monera, que inclusive o termo Monera significa único. Enquanto que o eucária, né, você tem quem? Você vai ter o protista, fungi, plantae, animalia. E ele pede de uma forma bem simples. A diferença básica da classificação citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em quê? Gente, isso aí tem a ver com a questão da classificação dos seres vivos, né? A classificação dos seres vivos, ela teve uma evolução histórica. Vamos dar aqui só uma pincelada rapidinho. Ela começou logo com um cara chamado de Aristóteles. Aristóteles classificava os seres vivos de acordo com a sua observação, né? E ele classificava quem? Classificava os seres vivos como aéreos, terrestres e aquáticos. Um discípulo de Aristóteles, chamado de Teofrasto, classificava as plantas como ervas, arbustos e árvores. Ora, mas só que, convenhamos, é uma classificação bem didática, mas ela não vai refletir, né, uma história natural dos seres vivos. Tempos depois, na Idade Média, chega Santo Agostinho, né? Santo Agostinho classifica os seres vivos de acordo com quem? Com o seu pragmatismo. Para Santo Agostinho, os seres vivos eram o quê? Seres benéficos, seres maléficos ou seres indiferentes. Ou seja, os seres benéficos é aquele que serviu quem? De instrumento de trabalho, né, transporte, alimentos. Os seres maléficos é aqueles que traziam o quê? Doenças, pestes e pragas. Lembra-se que na Idade Média tinha quem? A famosa peste negra. E os seres diferentes é aqueles que você não sabia ao certo qual é a função deles. À medida que descobrir as funções, eram realocados para quem? Benéficos ou maléficos. E aí, no século XVIII, em 1700, lá vai Pedrinha, um cidadão Carl von Linné faz uma classificação baseando-se em questões anatômicas e fisiológicas. A primeira coisa que ele fez foi quem? Foi dividir níveis de classificação. Ou seja, Linneu, né? Vamos passar aqui. Deixa eu passar aqui. Vamos ver aqui. Isso, pronto. Aqui, vou chegar aqui. Depois eu volto àquela parte ali, viu? Então, Linneu, ele dividiu o que? Em níveis de classificação, né? Níveis de classificação. Inicialmente foi quem? Foi reino, classe, ordem, gênero e espécie. Isso aqui foi a classificação de Linneu. Depois entrou
filo e família. E atualmente, graças a Carl Woese, temos quem? Domínio. Marcelo, tem algum lance para decorar isso aqui? Tem. Naguinho faz isso aqui, ó. O dó, ré, fi, co, fage. Dó, ré, fi, co, fage. Como assim, Marcelo? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá certo? Eu, sinceramente, eu gosto de comparar isso aqui, sabe com o quê? Com endereço. Olha como é que fica legal. O domínio seria quem? O continente. O reino, país. O filo, estado ou província. A classe, cidade. A ordem, o bairro ou distrito. A família, rua, avenida, então qualquer outro logradouro. O gênero seria quem? A casa, o número da casa, então o número do prédio. E a espécie é quem? É o indivíduo. Olha que massa, ó. Quer ver? Pessoas que vivem no mesmo bairro, obrigatoriamente são de quem? Da mesma cidade, estado, país, continente. Mas nada garante que vão viver quem? Na mesma rua. Pessoas que vivem na mesma rua, obrigatoriamente são quem? Do mesmo bairro, cidade, estado, país, continente. Mas nada garante que vivem aonde? Na mesma casa. Ou seja, seres da mesma ordem, obrigatoriamente são quem? Da mesma classe, filo, reino, domínio. Mas nada garante que venha a ser quem? Da mesma família. Então, quando você faz esse paralelo aqui com o endereço, fica muito fácil, né, a gente ficar ligado. E aí, gente, teve a evolução da classificação dos seres vivos, né? Uma evolução bacana foi essa aqui, de Robert Whittaker. O Whittaker foi o cara que deu uma organizada, né, e uma classificação muito didática. Por quê? Porque ele trabalhou com quem? Com o número, o tipo de célula e o modo de nutrição. Nessa brincadeira, ele conseguiu dissociar os fungos que ficavam presos lá nas plantas, né? E conseguiu dissociar quem? Muitas algas que ficavam presas lá nas plantas. Por quê? Porque ele deixou regras claras para ele, ó. Monera, para ele, o reino único, eram o quê? Procariontes unicelulares, que são autótrofos ou então heterótrofos. Para ele, protista é o quê? Eucariontes unicelulares, que pode ser autótrofos ou então heterótrofos, né? Que no caso de Whittaker, seria quem? Os protozoários, né? Ou então as algas unicelulares, tá certo? Claro que nós sabemos que hoje isso aqui, né, é um dos grandes desafios da biologia. Como é que eu vou classificar o reino protista? O reino fungi foi o grande legado de Robert Whittaker. Por quê? Porque ele colocou claramente, fungo não é planta. Por quê? Porque fungo, ele é eucarionte, pode ser único, então pluricelular, mas principalmente ele é o quê? Heterótrofo por absorção. Ô Marcelo Henrique, o que é que você quer dizer com heterotrofismo por absorção? É porque primeiro ele digere o alimento para depois ele absorver o material digerido, tá certo? Entra quem? No caso, as leveduras, os cogumelos, né? E outros fungos unicelulares. Ou seja, não rola, né, chamar fungo de planta, né? Reino planta, eucariontes, pluricelulares e autótrofos e embrião maciço, grave bem isso. E reino animália, eucariontes, pluricelulares, heterótrofos por ingestão e embrião oco. Tá certo? Perfeito, né? Mas só que a ciência sobrevive da dúvida. Enquanto houver dúvida, haverá ciência. E aí vem outras perguntas. Como é que eu vou ter uma história evolutiva aqui? Será que eles têm o mesmo ancestral? E aí começam a fazer esse questionamento que entra quem? No lance Carl Woese. Carl Woese, ele fez o quê? Ele estudou, né, o RNA ribossomial e fez uma nova árvore da vida. Essa árvore da vida, você tinha quem? Você tinha um ancestralzinho aqui comum aqui. E ele percebeu algo bem revolucionário. Primeiro, bactérias e arqueias, né, eram bem distintas ao ponto de você ter quem? O domínio bactéria e o domínio arqueia. Então a história evolutiva aqui já mudou. Outro lance interessante, as arqueias são mais próximas aos eucariontes do que propriamente com quem? Com as bactérias. Ou seja, está na linhagem aqui, ó, de eucariontes aqui, ó. A única diferença é que as arqueias aqui não vão ter quem? A tal da carioteca. Então é por isso que acaba o quê? Foi bem revolucionário. E até hoje, né, estão buscando quem? Uma ancestralidade comum, realinhando essas classificações
dos seres vivos. Essa que é a verdade, através de quem? Através de um lance chamado de cladística, que vale a pena se dar uma lida. Ou seja, pessoal, então nessa questão aqui, a gente vê que ele está falando claramente que as relações filogenéticas, né? Porque tipo de células é o quê? É o Wilker. Aspectos ecológicos seria mais o quê? Um caráter lá de Aristóteles. Propriedades fisiológicas e morfológicas também tem um quê de quem? De Wilker, né? É critérios artificiais, né? É você falar sobre quem? Sobre a questão, né, de anatomia e fisiologia. E a relação filogenética, o Vuse foi muito claro. Tanto é que você vê que aqui, ó, eu tenho um ancestralzinho aqui e tenho quem? As relações, as ramificações. Ok? Então, por essas e outras, a opção da questão 98 é o item C de casa na prova azul, tá? Questões como essa você vai encontrar em outras provas, como a 2018, 2019, tomara também que seja a 2020, né? Tá certo? Mas monte tua estratégia, crie, né, o seu projeto, certo? Monte sua meta, siga sem medo que você vai atingir seu objetivo e quer conquistar a sua vaga no vestibular e no curso que você deseja. Um forte abraço e até um próximo encontro.